Olá, eu sou Moisés Ezagui e hoje é o terceiro dia no qual nós vamos falar sobre Aprenda Projeção Astral. Projeção astral é o que as pessoas mais procuram e, de verdade, o SEC, o Centro de Estudos da Consciência, ele nasceu através dessa pesquisa, né, sobre esse tipo de atividade que nós conseguimos realizar. Bom, hoje eu vou falar sobre as dimensões energéticas e também vou falar sobre os veículos de manifestação da consciência. Aí você vai perguntar assim: Moisés, o que são dimensões energéticas? Eu vou tentar explicar para você da forma mais simples possível, falando em densidades. Então nós vamos começar pela densidade que nós conhecemos, que é exatamente a densidade física. Esse corpo físico é um corpo denso, né? É um corpo que a gente pode tocar nessa região, nesse ambiente que nós nos encontramos, que é um ambiente que a gente considera sólido, né? Assim que nós consideramos. E a diferença é, o vento é sólido? Não, o vento você consegue transpassá-lo com seus movimentos, mas uma coisa física como um corpo humano, uma pedra, um muro, uma árvore, você não vai conseguir de verdade fazer qualquer movimento, né, livre e sem que você seja barrado por esse outro tipo de coisa que está na sua frente. Então essa é a dimensão que a gente considera densa e sólida. Se você quiser fazer um percurso das densidades, você vai descobrir o seguinte: por exemplo, o nosso duplo etérico. O duplo etérico é um veículo que fica colado na gente e que, na verdade, até transpassa a gente numa medida de 2 centímetros. Você vai poder vê-lo se você ficar num local mais ou menos escuro, mais ou menos sombreado, onde exista uma forma de você fazer a contraposição de luz, né? Dar um contraste de luz, aí você vai ver o duplo etérico. Esse duplo etérico ele já é mais sutil do que o corpo físico, mas ele ainda é visível para nós. Depois do duplo etérico, você vai estar numa outra dimensão. A outra dimensão é a dimensão do astrosoma ou do psicossoma, que a gente chama, alguns chamam até de espírito, né? E eu acho que até essas nomenclaturas, elas só têm que ser entendidas como aquilo que é, né? Não precisa ninguém dizer, não, espírito é espírito, astrosoma é astrosoma, psicossoma é psicossoma, porque existem tantos nomes para isso que não vai ser interessante a gente ficar disputando rótulos, mas de verdade entender o que é, né? Essa já é uma dimensão mais sutil. Então a dimensão do espírito é uma dimensão onde você já não consegue a visibilidade visual, física, né? Aí você vai para um próximo nível, uma outra dimensão, que seria a dimensão do duplo dourado, que seria mais ou menos um duplo etérico que liga o corpo astral ao corpo mental, que já é uma dimensão mais sutil ainda. Então, conforme o que a gente tem buscado aprender, se você pegar um corpo físico que tenha 60 quilos, quando você sair para o nível, por exemplo, do psicossoma, ele deverá ter 5.000 vezes menos densidade, né, do que o corpo físico. E se você for para o corpo mental, ele vai ter de 40 a 100.000 vezes menos densidade, né? Eu não sei se essa informação está absolutamente correta, a gente não tem certeza de nada, né? Eu até às vezes falo em peso, né, quando eu me refiro a isso, mas mesmo assim eu ainda acho que a gente precisa estudar muito para ter certeza dessas especulações que a gente faz. Não dá para você pegar um corpo espiritual, colocar numa balança e colocar depois um corpo mental e fazer o mesmo na balança. Então eu diria que essa coisa de densidade ou de peso é relativo, mas só para a gente ter uma ideia, né, dessas diferenças que a gente tem. Eu penso que quanto mais evoluído o ser, né, mais sutil ele é. E aí isso nos leva a uma situação bastante interessante, que é a capacidade de poder perceber dimensões que a gente não percebe no corpo físico. Quando você está no corpo físico, com toda certeza,
você que agora está me vendo, você não vai conseguir enxergar tudo que está à tua volta, não. Tenta se esforçar um pouquinho, fica num lugar onde você esteja absolutamente tranquilo, tenta perceber os ruídos, os sons que estão à tua volta, as luzes, os contrastes, os movimentos, tenta fazer isso. E você vai descobrir que você vai ver muito mais coisas do que você normalmente vê. Isso seria aumentar a nossa percepção numa determinada dimensão, e nós estamos falando da dimensão física. Daí, quando você vai, por exemplo, para o corpo astral, a tua consciência, que a consciência não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o corpo físico, ela é uma organização energética que ela pode assimilar e assumir quanta informação você quiser, porque ela não é uma coisa relacional, onde você vai acrescentando e ela vai aumentando de tamanho, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente tem na cabeça. Quanto mais informação, maior o tamanho. Não, ela se organiza e acrescenta aquela informação. Isso é a consciência. Eu diria que ela é uma tecnologia bastante sofisticada e nós somos uma tecnologia sofisticada. Então, essa consciência ela pode estar no corpo físico, né? Então você vai estar na dimensão física, como ela pode estar no corpo astral e nesse momento se manifestando através do corpo astral, e aí você está em atividade com um determinado percentual de consciência nesse veículo. Quanto mais presença você tiver no veículo, mais você vai enxergar coisas, né? Então, se você tiver, por exemplo, com uma percepção de 30% no veículo astral, o que você vai ter provavelmente são, quando você sai do teu corpo físico, são sonhos fragmentados, imagens que ora ficam lúcidas, claras, nítidas, e outras vezes ficam embaçadas. Você vai passar pelo processo de devaneio, né? Os nossos medos, as nossas emoções, elas atrapalham tudo isso também, né? As nossas crenças, as nossas dificuldades individuais. Então a nossa lucidez está muito vinculada ao trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né? E esse trabalho você não pensa que você vai começar no mundo espiritual, você começa no mundo físico. Porque aqui é um lugar que você tem muito espaço para fazer isso. E você vai me dizer, não, mas no mundo espiritual, no mundo astral, eu posso fazer muito mais coisas do que no mundo físico. Olha, isso também é relativo. Eu considero que nós somos um todo e nós podemos nos manifestar e fazer coisas em todas as dimensões. Corpo físico, corpo astral, corpo mental. E algumas pessoas até se referem que existem veículos após o corpo mental. Eu só posso falar daquilo que eu tive experiência. Então, eu ainda estou no nível de ter experiências no corpo astral e no corpo mental. Quem sabe deve existir um outro veículo. Eu, pessoalmente, eu não vejo dessa forma. Eu já acho que o corpo mental ele é um espaço bastante sofisticado, mas pode ser que tenha, né? Então, se a nossa consciência estiver 100% no corpo astral, você vai enxergar o ambiente com muita nitidez e vai fazer coisas que você até nem sonha e nem imagina. Por exemplo, você pode provocar materializações. Você pode fazer alguns efeitos, né, que as pessoas gostam muito de efeitos, de coisas circenses, né? E que na verdade isso está acontecendo à nossa volta o tempo todo, só que nós não percebemos porque a nossa expectativa é que haja a preparação de um show para que aconteça alguma coisa que de verdade, né, nos deixe maravilhados. Mas não é assim, a vida está cheia de momentos maravilhosos e nós não vemos, né? Esses momentos maravilhosos da nossa vida passam nos 60, 70, 80 anos que a gente faz o percurso aqui, e quando você chega no fim da vida, você acha que deveria ter tido alguma coisa que você não teve. Nós estamos tendo a todo momento coisas que a gente realmente não enxerga, né? Se você vai para o corpo mental, a tua experiência no corpo mental é de um espaço muito grande, né? Muito grande de percepção, e é assim, no corpo físico, né, você vai ter percepções sequenciais, ou seja, as tuas sinapses elas se realizam numa determinada velocidade e você vai ter a percepção do ambiente na velocidade sequencial, né? Aquela coisa que nós já criamos na nossa própria vida física, né? Começo, meio e fim. Então, você vai realizando as coisas passo a passo, né? Para você sair de um lugar para o outro, você vai ter que andar dali até o outro lugar. Então, nós somos sequenciais no corpo físico. No corpo espiritual, você já tem movimentos muito mais livres,
Esses movimentos livres, eles são interessantes porque quando você, por exemplo, você vai aprender alguma coisa, a tua leitura ela é muito mais rápida, a tua velocidade de percepção é extremamente rápida, porque ela não tem para travar o processo as energias densas do corpo físico. Agora, se você estiver no corpo mental, a tua percepção é em bloco. Então, para você ler um livro, você vai ler um livro apenas com toda a informação que ele tem, sem precisar folhear páginas e muito menos seguir na sequência das folhas, página 1, página 2, que a gente é obrigado a fazer isso, né? Então as velocidades vão aumentando à medida que as dimensões são mais sutis. Daí, o que a gente tem? Nós temos essas dimensões todas para trafegar, delas você pode enxergar coisas que a gente não está acostumado a ver no mundo físico. Por exemplo, se você olhar uma árvore do mundo astral, ela é bem diferente, ela tem toda uma energia que a gente não está acostumado a ver no corpo físico. Você vai olhar para uma pessoa, você vai poder ver a aura da pessoa, vai poder ver os chakras, vai poder ver espíritos. Então você está numa outra dimensão. É uma dimensão que te permite, ao estar em um ambiente, você perceber o ambiente de forma mais ampla. Se você estiver no corpo mental, você ainda vai ter uma percepção maior ainda. E isso é muito bom, né? Eu fico pensando que nós perdemos um tempo precioso da nossa vida querendo mais coisas, esquecendo que o nosso esforço é fundamental. Esforço é fundamental. E eu vou dizer para você que se você quiser conseguir alguma coisa, você tem que colocar o objetivo, tem que se organizar, né? Aquela coisa de organização é fundamental para que a gente cresça. Quanto mais desorganizado você é, mais imaturo você é. Entendeu? Mais regredido a fases primitivas, né, da tua vida. Aí você volta para a tua infância, para a tua adolescência. Então eu penso que a gente tem que ir se organizando. Essa organização tem um custo, o custo do esforço, mas vale a pena, porque você vai aprender mais coisas, vai poder usufruir de tudo aquilo que está à tua volta. A nossa organização é fundamental. A nossa organização interna acaba se refletindo no nosso mundo externo. Então, dessa forma, além de você conseguir mais conhecimento, conseguir produzir mais coisas, a tua visão de tudo que está à tua volta vai ser muito mais clara. Então, nós estamos falando de corpo físico, que seria a dimensão física, de corpo astral, que é uma dimensão mais sutil, e de corpo mental, que é mais sutil ainda. Eu penso que você pode fazer algumas coisas com relação a esse conhecimento. Esse dia 3, nós teremos uma continuação dele ainda, porque eu acho que esse material é muito rico e eu vou continuar falando. Mas antes eu quero dizer para você que se você puder nos ajudar, né, fazendo uma doação para que a gente continue esse trabalho ele é feito com boa vontade e com o coração para que todos possam crescer e aprender mais. Você pode fazer uma doação, por exemplo, de R$1, se você achar que vale, né? E a gente fica muito agradecido por você nos ajudar. Nós temos o nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, onde você vai acessar e vai ver o trabalho imenso que a gente faz, né? O pessoal do SEC, você pode participar do nosso trabalho, venha se juntar a nós. A gente faz um trabalho com o coração. A ideia é que a gente realmente cresça e seja melhor a cada dia. E o nosso Fora do Corpo, onde você vai poder conversar com a gente, colocar suas ideias, colocar as suas descrições de trabalhos espirituais, de projeção astral, clarividência, e a gente também fazer suas perguntas, e a gente vai se entrosando, se inteirando e aprendendo juntos. Então, nós temos também um trabalho de imposição de mãos, que eu acho que a espiritualidade ela tem que redundar, né, em alguma coisa boa para o próximo. E esse trabalho de imposição de mãos você pode participar, tá? Então, venha participar com a gente, tanto presencial como à distância, e você vai gostar do nosso trabalho. Tá? Eu agradeço a você aí por estar acompanhando o nosso trabalho, e a gente vai se ver já já na continuação disso que eu estou falando.